Nesse vídeo, trago a vocês um resumo de todo o RG de Poppy Playtime 4, tanto para quem não acompanhou, quanto para teorizarmos os pontos mais importantes. Então, sem mais delongas, vamos começar! O RG de Poppy Playtime 4 começou quando a Mob Games lançou em seu canal uma série de vídeos chamado The Story So Far, que era uma série de recapitulação dos capítulos 1, 2 e 3, onde tudo era narrado pelo Dr. Halley Sawyer, acompanhando tudo que o ex-funcionário fez desde que retornou à fábrica. Em certo momento, no vídeo do primeiro capítulo, tivemos alguns frames com o número 4 em romano, as letras A, R e G e a frase que o jogo comece, apontando assim o início do RG. Em seguida, tivemos nosso primeiro código, que quando decifrado formou a frase: com os pés feltrados e com a respiração suspensa, o sono se aproxima cada vez mais. E no início do vídeo do capítulo 2, pôde ser encontrado um código que, após decifrado, dizia 11 palavras, boa sorte. E 11 palavras codificadas foram espalhadas por várias cenas ao longo do vídeo, e após decifradas e ordenadas, formaram a frase sobre caminhos que se tornam claros, mas não tenho medo da morte. E o último vídeo de recapitulação, o do capítulo 3, bem perto do final, tivemos mais 2 códigos que deu acesso a um QR Code, que mostrou a frase, pois já nos conhecemos. E juntando as frases dos 3 capítulos, nos deu o seguinte poema: com os pés filtrados e com a respiração suspensa, o sono se aproxima cada vez mais sob caminhos que se tornam claros, mas eu não tenho medo da morte, pois já nos conhecemos. É bem possível que esse poema descreva o vilão do capítulo 4, como também alguém que não tem medo de morrer, pois ela já enfrentou a morte. Provavelmente alguém que esteve perto da morte, mas foi revivido como um experimento. Mas esse poema também teve outro propósito no RG, onde graças a ele foi possível ter acesso ao computador do RG. Pouco tempo depois do vídeo de recapitulação do capítulo 3 ter sido lançado, e o poema ter sido decifrado entre os usuários do Discord oficial de Poppy Playtime, eles receberam uma mensagem com a conta da Playtime Co. E eles iniciaram a sua chegada com uma frase muito familiar: você consegue ver isso? O que pode nos dar a entender que são o mesmo grupo anônimo das fitas de Project Playtime. Isso pode ser reforçado pelo fato de que, quando foram perguntados quem eles eram, eles responderam que já sabemos. Algo um pouco similar quando em Project Playtime, eles respondem algo como foi seu feito quem nos fez. Além de que, quando entraram em contato pela primeira vez em 1995, eles prometeram entrar em contato novamente. E esse RG se passa anos depois, em 2002, como vemos pela data do computador. A conta continuou pedindo uma confirmação se o local era seguro, e após os usuários afirmarem, eles pediram uma prova, que era justamente para completar o poema. E continuou dizendo que precisavam de um favor, e mostraram uma imagem com alguns comandos do computador. E eles disseram que as próximas instruções a seguir serão invisíveis aos olhos, e quando forem recebidas deve ser executado alguns comandos que eles mostraram, e terminaram dizendo que vão entrar em contato de novo quando tudo for concluído. Um tempo depois, os criadores de conteúdo que fazem parte do programa de parcerias da Mob Games receberam um panfleto de uma empresa de construção chamada Warren Buck, que em um documento no capítulo 2 é dito que trabalharam na construção do laboratório. E ao lembrar que a mensagem da Playtime falava que as próximas instruções estariam invisíveis aos olhos, alguém sugeriu que usassem luz negra no panfleto, e assim notaram que algumas letras se destacavam. Então, organizando essas letras, as palavras Central, Domain, Access e Net foram encontradas em diferentes panfletos, e juntando tudo, notaram que se tratava de um website, e assim tiveram acesso ao computador do RG. E ao seguir os comandos que a conta da Playtime Co aconselhou, conseguiram acesso a uma janela chamada Terminal, mas tudo resultou em um beco sem saída, onde o comando de ajuda foi usado, que nos deu acesso a um e-mail de suporte da Playtime, e prometeu entrar em contato assim que tudo fosse resolvido. Pouco tempo depois, eles responderam que resolveram, o que nos deu acesso à área de documentos e às câmeras de segurança. Então 3 câmeras de segurança estavam disponíveis, mas os vídeos estavam em estática, e apenas os áudios estavam funcionando, onde era possível ouvir ruídos bizarros no fundo, como de algo sendo atacado. Tirando isso, não teve nada demais. O mais importante mesmo foram os documentos. Ao seguir os comandos que davam acesso aos documentos, tiveram acesso a uma carta escrita por Elliot Ludwig e mais outras 6 imagens. A primeira imagem era um comunicado a respeito de um programa feito por Elliot que buscava talentos na ciência. A segunda imagem mostra um papel com uma lista de pessoas que participaram do tal programa feito por Elliot Ludwig, onde podemos ver o nome do Dr. White, que foi introduzido no capítulo 3 em uma fita sobre um elfo chamado Samuel Lee, e se eu não me engano, também na fita do Kevin, o experimento 1322.
E também podemos ver o nome do Dr. Haley bem destacado. Além disso, havia outro papel assinado pelo investigador Lockhart, o mesmo que investigou o acidente do Theodore Granville. E nele ele dizia para alguém que teve muito trabalho para conseguir essas informações. Na terceira imagem vemos o olho, que aparenta ser o olho da Poppy. E a galera do Discord descobriu que na parte falha da imagem podia ser encontrado o arquivo de áudio semelhante a um som de um telefone tocando. Provavelmente fazendo referência ao Wally, que é um aliado da Poppy, ou mais uma referência ao grupo anônimo de Project Playtime, por eles terem entregado um telefone de presente. A quarta imagem mostra uma carta com uma qualidade péssima, mas parece ter sido escrita por um funcionário reclamando da liderança do Haley Sawyer. A próxima imagem também apresenta uma qualidade péssima, mas dá pra notar que é o mesmo documento a respeito da construção dos laboratórios. E novamente a galera decodificou as falhas na imagem e encontraram as seguintes palavras. Em outra imagem, a minha primeira impressão foi que era a versão Bigger Body de um dos Nightmare Critters, mas ao ajustarem a imagem, a galera descobriu um dinossauro com teclas de piano por todo o corpo, e resolveram chamá-lo de Pianossauro, até que revelaram recentemente que esse é exatamente o nome dele, mas só resta dúvida se ele será um vilão ou aliado. E o último documento foi uma carta de Elliot Ludwig, onde ele parabenizava algum candidato por entrar em seu programa Jovens Gênios. Algum tempo depois, quando a galera foi checar novamente as câmeras de segurança, descobriram que o áudio dela estava com um ruído bizarro. E ao reproduzir cada som em um espectrograma, acabaram descobrindo 3 imagens, e cada uma delas com uma coordenada. E o YouTube Chip Rampage foi até uma dessas coordenadas, e o que ele encontrou foi uma lancheira que dentro tinha uma pelúcia do Huggy Wuggy enrolada em vários fios de lã coloridos. E ele notou que tinha algo dentro da barriga do Huggy já que estava costurada. Os 2 documentos eram formulários de avaliação da Game Station, de um garoto chamado Quinn Navison, cujo brinquedo atribuído era um chamado Yarnaby. E seus aplicadores eram Mateu Lata, o mesmo que revisou o teste da menina que se tornou Candy Cat, e o outro era o Dr. Haley Sawyer. No teste do Mateu Lata, ele conseguiu 3 pontos no memória musical, onde é dito que ele cometeu vários erros, mas terminou no tempo ideal, 2 pontos no Waka Wuggy, onde diz que ele errava o alvo com frequência, e 3 pontos no Estátuas, onde é dito que ele terminou no tempo esperado, mas perdeu uma vez e foi instruído a reiniciar. Já no teste do Dr. Haley Sawyer, a criança conseguiu 1 ponto no memória musical, onde ele diz que ele não teve reação alguma para completar o teste, 4 pontos no Waka Wuggy, onde ele diz que ele superou o teste anterior, além de notar que depois do teste ele mordeu a cabeça dos brinquedos de pelúcia do Huggy Wuggy. Já no Estátuas, ele recebeu a pontuação máxima por completar os obstáculos em menos de 20 segundos, mas depois ele voltou correndo dos tratadores, e ao se esconder numa piscina de espuma, ele não pôde ser encontrado por 15 minutos. E no post-it do primeiro documento, estava escrito por alguém reclamando que não conseguia encontrar os arquivos do 1166 e que eles precisavam de algum tipo de comando de recuperação, com a palavra recuperar sublinhada. E ao voltar para o terminal e digitar esse comando, uma janela apareceu pedindo uma senha. E após digitar 1166, o site baixou 3 arquivos zip, onde continha um documento em cada. O primeiro era uma transcrição de uma conversa entre o Dr. Haley Sawyer e o Quinn, a criança que fez o teste. Nessa conversa, é notável que o Quinn tinha o costume de remover a cabeça de alguns brinquedos e trocá-las por outras, falando que assim ficavam mais bonitos. Então Haley Sawyer manipula o garoto, falando que, diferente dos conselheiros que falavam que era um hábito estranho, ele diz que acha que ele apenas vê o mundo de uma forma diferente, e também diz que acha que ele é muito inteligente, por isso ele deveria dar o melhor de si no próximo teste. O próximo documento é chamado Perfil do Prisioneiro, que foi escrito pelo Dr. Haley Sawyer, onde ele explica os comportamentos do Yarnaby, o brinquedo que o Quinn se tornou. Ele denota que o Yarnaby demonstra problemas cognitivos severos, ou seja, na capacidade de raciocinar, resolver problemas e na fala, apesar dele ser forte e ágil. Ele também denota que o Yarnaby demonstra um estranho senso de lealdade com alguns funcionários da segurança, que até mesmo demonstravam sentir empatia por ele, o que fez Haley Sawyer debochar comparando o Yarnaby a um animal doméstico. Então no final, ele denota que irá isolar o Yarnaby de todos, para só ter a atenção dele e ser fiel somente a ele. E Haley Sawyer até mesmo diz achar engraçado os sons que o Yarnaby faz devido aos problemas que ele tem na fala, um defeito que é bem notável durante o trailer que introduziu a aparência do Yarnaby. O que indica que ele sequer se preocupou em consertar os problemas que Yarnaby apresentou.
Ou seja, apesar do Yarnab ser rápido e forte, ele não raciocina muito bem, o que pode ser a principal fraqueza dele se ele realmente é um vilão. E o último documento registra um check-up do Yarnab, que foi feito por um doutor que também participou do programa Jovens Gênios. Nesse check-up, ele denota que devido ao fato do Halesaya ter sido removido e não visitar mais o Yarnab, ele está completamente desolado, ele mal se alimenta, tem um desempenho baixo em seus testes físicos e até mesmo age agressivamente com quem se aproximar. E é válido notar que esse check-up se passa em 1994 e pode ser no mesmo ano que o da fita do check-up do Catnap, em que também é mencionado o fato de que Halesaya está fora, já que o Bigger Body do Catnap foi criado em 1990 e a fita diz se passar 4 anos depois. Mas vamos voltar para esse assunto da remoção do Halesaya um pouco mais adiante. Algum tempo depois, a galera do Discord recebeu outra mensagem da conta da Playtime Co, que, resumindo, falaram que tinha uma mensagem importante, mas era perigoso compartilhar por aquele canal, então iriam tentar de outra forma. Alguns minutos depois, eles avisaram que a mensagem foi entregue, e quando perguntaram onde, eles responderam que não podiam falar os detalhes, mas estavam fazendo barulho. E ao revisarem as câmeras de segurança, descobriram que uma delas estava com um som de batidas. E a galera logo percebeu que se tratava de um código, que depois de decifrado, descobriram a mensagem find, ou seja, encontre, saierevidência.zip. Então usaram como uma senha na mesma página que encontraram os arquivos do Yarnab, já que a antiga não estava funcionando mais. O que fez o download de 3 arquivos zip, cada um com uma imagem diferente. E as imagens estavam com cores negativas e estavam divididas com cada pedaço em posições aleatórias. Mas o mais importante nelas é que eram vários documentos completamente despedaçados. Então a galera teve que mudar as cores, ajustar e juntar cada pedacinho dos documentos, formando assim 6 documentos. O primeiro documento foi um relatório feito por um jovem funcionário da área de turismo chamado Brendan. E ele relatou a respeito de um incidente que ocorreu nas minas em 1993. E nesse relatório ele começa dizendo que é difícil para ele lembrar de tudo, como se a mente dele estivesse embaralhada. Mas denotando o que lembra, ele conta que estava guiando seu grupo normalmente, até que de repente foi ouvido um grito de alguém que estava mais atrás. E em seguida uma boa parte do documento foi rasurada, mas depois disso estava escrito que todos estavam gritando, que algo nas minas foi desligado a tempo e que os alarmes estavam tão altos que ninguém conseguia se comunicar. E no final ele denota que tudo não devia ter durado menos de 1 ou 2 minutos. E ao registrar a causa do acidente, ele se pergunta se foi algum equipamento de segurança ruim, o que pode estar ligado ou não ao fato de que algo foi desligado a tempo, ou que talvez pode ter sido causado por um descuido de alguma criança. Mas jogando uma teoria aqui sobre o que causou, além da possibilidade deles terem sido atacados por um experimento, que é mais provável, como ele diz que houveram muitos gritos, e ele diz que não se lembra bem do que aconteceu, é possível que foi algum acidente envolvendo gás de papoula, já que tem muitos canos com gás de papoula no subsolo. E no final ele terminou implorando para que a culpa não voltasse para ele, e que ele era apenas uma criança com futuro e tudo e não quer isso atormentando. Então diz para contarem aos pais as notícias e para todos que não foi culpa dele. E a respeito dos pais, talvez se refere ao fato de que, em um cartaz que encontramos no capítulo 1 de Pop Playtime, tinha um programa onde incentivava os funcionários da fábrica a adotar um órfão da Playcare. O que explica o porquê uma cuidadora da Playcare, chamada Claire Harper, se sentiu tão afetada com o acidente da Mary Penny. É provável que ela era a mãe adotiva dela nesse programa. Ou seja, é muito provável que os pais que Brenda se refere são os funcionários que adotaram as crianças que participaram desse turismo. Além disso, pelo fato dele dizer ser uma criança e ele ser um funcionário, é possível que algumas crianças que não eram adotadas, ou as que eram adotadas pelos funcionários, eram postas para trabalhar? Deixe sua opinião aí nos comentários. O próximo documento era uma carta do Leif Pierre para o Halesaya. Nela, Leif Pierre se apresenta e fala que sabe que Halesaya participou do programa do Elliot e que tem uma proposta para ele. Por isso pede para que ele se encontre com ele na fábrica no dia 15 de janeiro de 1990. O que indica que foi Leif Pierre quem pediu para o investigador Lockhart a lista dos participantes do programa do Elliot Ludwig. E também confirma que a iniciativa Bigger Bodies começou em 1990, já que tudo foi ideia do Dr. Halesaya. O próximo documento é justamente a respeito de um experimento inicial da iniciativa Bigger Bodies, o experimento de número 1015, o que foi um fracasso total. Outro documento também ligado à iniciativa Bigger Bodies foi do experimento de número 1026, e o documento relatou todo o esforço que o experimento fez para permanecer vivo, mas durou por apenas 45 minutos. E o próximo documento e o último documento a respeito dos Bigger Bodies, que foi sobre o experimento de número 1160, que foi o primeiro sucesso que eles tiveram, que confirma que esse é o número de experimento do Boxy Bull.
Agora, o último documento foi uma nota que, pelo que eu entendi, foi feita por um funcionário chamando a atenção de outro funcionário que trabalhava na cafeteria. E fala a respeito de que o sanduíche feito por Hailey Sayer não deve ter picles, e denota como ele ficaria zangado se recebesse outro novamente. Algum tempo depois, a Mob Games postou no X um link com uma página do Pop Playtime capítulo 4 na Steam e escreveu: "Você deveria colocar o Pop Playtime capítulo 4 na lista de desejos da Steam", ou foi o que eu ouvi dizer. E ao entrar na página foi encontrado um novo comando na descrição do jogo, e ao usar esse comando no terminal, pedia um nome de usuário que ninguém fazia a menor ideia. Poucos minutos depois, a Mob respondeu a postagem de antes com um link do Discord, falando que havia algum comunicador misterioso no Discord. Então, novamente, a conta da Playtime Co entrou em contato com a galera no Discord, avisando que a posição deles pode ter sido comprometida, e pode não ser mais segura porque chamaram a atenção do sistema. E ao serem perguntados o que poderia ser feito, eles disseram que esse tal sistema recuperou o e-mail de suporte, mas isso poderia ser usado a nosso favor porque ele ainda não sabia a nossa identidade. Então a galera começou a enviar algumas perguntas pro e-mail de suporte, como por exemplo, perguntaram se eles poderiam ajudar e quem eles eram, mas não houve uma resposta clara para ajudar a saber o nome do usuário. Porém, durante a troca de e-mails, a imagem de perfil dos administradores do Discord começaram a trocar por uma imagem branca, com o propósito de dar a dica que algo estava ligado à palavra White, ou seja, ao Dr. White. Então a galera resolveu fazer várias perguntas ao e-mail referentes ao Dr. White, como por exemplo, alguém simplesmente enviou Dr. White e responderam que ele sempre foi impulsivo, mas ele não ganhou nada com isso porque ele já está morto. E ao ser perguntado como o Dr. White morreu, ele respondeu como todos os outros. E quando perguntado há quanto tempo ele morreu, ele respondeu que foi há 7 anos. E como sabemos que o RG se passa em 2002, afirma que ele foi morto durante a Hora da Alegria. E o curioso disso é que o Dr. White pode ser o mesmo cientista que foi morto durante a Hora da Alegria na fita final do capítulo 1. Afinal, os dois têm o mesmo dublador. E depois que perguntaram justamente qual era o nome do usuário do Dr. White, ele respondeu que talvez era Bruno.White. E esse era realmente o nome do usuário. Mas ainda era necessário uma senha, que talvez não era algo muito criativo, e que poderia ser algo sarcástico, devido ao fato de que o Dr. White costumava falar mal dele pelas costas. Devido a isso, a galera começou a desconfiar que o Dr. Hailey Sayer era esse tal sistema por trás desses e-mails, já que haviam 2 documentos falando mal dele pelas costas. Isso se tornou evidente quando fizeram uma pergunta referente a um desses documentos. Então, como na outra nota que falava mal dele, a palavra "um dia ruim" estava sublinhada, quando usaram ela como uma senha, a galera conseguiu acesso a uma mensagem vermelha em um fundo preto, e nela havia algumas frases aleatórias, e ao clicar em acidente de teatro, baixava um arquivo zip onde haviam 5 imagens e um documento. A primeira imagem era de um boneco do Huggy Wuggy todo sujo e com uma perna e um braço queimado, indicando que talvez esse incidente do teatro pode ter sido um incêndio. A segunda imagem era de um projetor quebrado. A terceira imagem era de um Candy Cat também queimado. A quarta imagem é algo que está tão queimado ao ponto de ser difícil de identificar, mas devido a alguns detalhes mínimos, para mim parece ser uma roupa de um palhaço. Por exemplo, isso aqui parece ser uma bota, e essa parte aparenta ser os babados da roupa, mas é impossível ter certeza. E o que me deu essa impressão foi justamente a próxima imagem, que aparenta ser a silhueta de um palhaço, o que pode indicar que talvez havia uma apresentação com palhaços no teatro, mas não tem nada que confirme. Agora, o real segredo por trás dessa imagem do palhaço é que ao ajustar as cores, girar e espelhar a imagem, notaram que ela se tratava de vários pedaços de papéis, onde vemos escrito: "Eu pensei que você se importasse. Ninguém se importa. Ninguém entende. Elliot Ludwig é um traidor, mole, patético e desprezível. Nada mais." Já o documento era uma carta de Elliot Ludwig elogiando a participação de Hailey Sayer em seu programa de Jovens Gênios. Nela ele fala que Hailey Sayer era exatamente quem ele esperava que o programa atraísse. E ao se aproximar mais dele, ele denotou que apesar dele ser um pouco antissocial, ele realmente gostou de participar do programa. Então Elliot Ludwig termina falando que gostou muito dele por ele ser muito inteligente, e que acredita que Hailey Sayer pode liderar a ciência para o futuro. Algum tempo depois, a conta da Playtime Co entrou novamente em contato no Discord e começaram repetindo algumas mensagens antigas, mas aí do nada a imagem de perfil mudou para aquele mesmo olho que vemos em um monitor durante o trailer do Yarnaby. E ele apenas diz que vai dar um aviso somente uma vez e diz "fique fora", e não disse mais nada depois disso. Depois desse aviso, a primeira página de acesso ao computador foi substituída pela mensagem vermelha que vemos anteriormente. Porém, várias palavras se tornaram links para mais outras mensagens, que se tornou um grande labirinto. E as palavras eram bem aleatórias, mas a maioria delas continham números muitas vezes escondidos e a frase "a inovação é a chave".
mas seguindo uma determinada ordem de caminhos, podia ser encontrada uma carta do Elliot Ludwig removendo Haley Sayer do programa Jovens Gênios. Ele demonstra realmente um grande pesar, mas diz que Haley Sayer tinha uma visão errada sobre o processo científico e que ele deveria ser sempre feito pelo bem da humanidade, além de mencionar que foi atacado e ofendido, da mesma forma que estava escrito naquele papel rasgado. Então ter sido expulso deve ter causado uma raiva tão grande no Haley Sayer, a ponto de ele considerar o Elliot Ludwig um traidor. Além disso, com os números que poderiam ser encontrados ao longo do labirinto, foi possível juntar tudo em um número de telefone, onde poderia ser ouvida uma gravação com Leif Pierre, a Stella Graeber e o investigador Lockhart, onde discutiam a respeito de encobrir algo que causou várias mortes, em que no final foi revelado que o culpado foi o Dr. Haley Sayer. You know why we're all here. Let's skip the formalities. Eddie, the cleanup. What's the progress? We'll be in the clear by the week's end. And it goes without saying, but word of this doesn't breathe beyond the factory's walls. Not as anything concrete. I've made sure of that. Has Lockhart come forward with any information? Even the number of bodies? No. Nothing yet. Those poor people. Did we really have to... We did what was necessary, Miss Graeber. Of course. The real question here is, when we find who's responsible, whose mistake this is, what do we do with them? Oh, you mean after I've gotten my hands wrapped around their neck? I figured I'd just give it a nice squeeze until they stop squirming around. Sound like a plan? Leif, think rationally here. We need to... If you like having your job, Sharon, beat it. We're busy. It's me. Oh, step on in, Mr. Lockhart. My constituents and I were just discussing some sensitive business. Afraid I'm here to complicate that there. Well, don't leave us in suspense. What half-wit, soon-to-be dead man made this mistake? Dr. Harley Sawyer. Possivelmente foi o tal incidente do teatro que a Playtime conseguiu encobrir, mas confesso que a minha primeira impressão foi que estavam se referindo à Hora da Alegria. Algum tempo depois, o acesso ao computador e até mesmo as mensagens do labirinto ficaram completamente disponíveis. A única coisa que restou nessa página foi um monitor que não pedia acesso a nada. Porém, 2 links poderiam ser encontrados acima. No primeiro havia uma mensagem corrompida, que depois de ajustada, temos um olho e a frase "Você foi avisado". E ao lado algo que realmente não entendo o que é. Então se alguém tiver uma ideia, deixa aí nos comentários. No segundo link, podemos encontrar a mesma gravação da ligação que foi feita anteriormente, mas no final pode ser ouvido um ruído bem alto. Harley Sawyer. E após terem reproduzido em um espectrograma, nos deu essa imagem com uma escrita que apontaram que estava em grego, e a tradução foi batismo de fogo, que indicaram que era uma metáfora que se refere à primeira experiência de alguém em algo difícil. Entretanto, o YouTube Chip Rampage fez um vídeo esclarecendo o seguinte: A bunch of people who actually spoke and knew how to read Greek ended up coming to me to tell me the message we got here didn't actually mean anything at all. This is weird because it definitely looks like there is some kind of message meant to be hiding here, but apparently not. I even asked the Poppy community manager Tyler about the message and they claimed as far as they knew it wasn't meant to be a puzzle at all. So I'm still asking around to figure it all out, but yeah, apparently there isn't anything hiding here. Ou seja, provavelmente só tiveram a intenção de colocar uma gravação com uma qualidade melhor, porém com um som bizarro no fundo. O ponto que o RG mais deixou em aberto foi o que realmente aconteceu com Haley Sayer depois do que ele causou. Ele foi morto? Ele foi demitido da Playtime? Bom, pelo fato dele estar na fábrica de olho em tudo, como vimos em Textal e Sofá,
indica que ele não foi morto e muito menos demitido da Playtime. É muito provável que ele se tornou um experimento. E como já é teorizado que ele pode ser aquele computador que vemos no trailer de Pop Playtime 4, pode ser reforçado por esse mesmo olho ter tomado o controle da conexão. E um possível fato de que ele tenha se tornado um computador não é loucura se você pensar que pode ser algo semelhante à forma que a Make a Friend funciona, já que é uma máquina que aparenta estar viva. E pode ser um caso parecido até mesmo pro Wally, que pode ser um sistema alternativo ao do Harley Sawyer, já que ele tem acesso a tudo. E muito provavelmente faz parte desse grupo anônimo que entrou em contato no RG. Mas eu vou entrar em detalhes dessa teoria em um próximo vídeo. Além disso, devido ao fato do check-up do Yarnum e do Catnap, vemos que o Harley Sawyer foi removido da fábrica, ou da sua função, já que na fita do Catnap, o Leif PR diz que encontraria um substituto. E pode ter sido a consequência do acidente que ele causou, e o tornar um experimento talvez para garantir o silêncio dele pelo que acontecia na Playtime. Porém, no Orientation Notebook, na agenda de 1995 do PW, mostra que o Harley Sawyer continuou trabalhando na fábrica, já que estava marcada uma reunião com ele. Mas como o PW era o biólogo da fábrica e sabia dos experimentos, essa reunião pode ter acontecido com o Harley Sawyer como um experimento. Agora, se realmente tornaram o Harley Sawyer um computador, indica que foi ele quem ajudou os outros experimentos durante a Hora da Alegria, já que vemos alguém interferindo no sistema, alterando uma fita de orientação para os funcionários soltarem a Ximice. Mas você acredita que Harley Sawyer se tornou o mesmo experimento? Deixe sua opinião aí nos comentários. Mas enfim, muito obrigada por ter assistido até aqui. E se você gostou, por favor deixe seu like e se inscreva para receber mais teorias sobre Pop Playtime. Fique com Deus, galera, e até o próximo vídeo.